Eu falei sobre isso nos anos 80 e 90, exaustivamente, para mim, cansativamente. E só não volto a falar tudo de novo porque eu escrevi quase 200 livros, onde em todos eles eu falo sobre o reino de Deus e sobre as manifestações subjetivas, manifestações escatológicas e as manifestações de natureza social da manifestação do reino de Deus entre os homens, na prática da justiça, na prática do desejo de igualdade, de melhor distribuição, de melhor facilitação da vida para todos. Isso não é algo que tem a ver com religião, ao contrário, onde a religião entra, em geral, os abismos aumentam e os muros se erguem. As grandes manifestações do reino de Deus no mundo aconteceram de maneira muito, muito singela e simples, é onde ninguém estava pensando em religião. Foi apenas aonde pessoas pensaram umas nas outras e dividiram o pão e compartilharam a água e tornaram o acesso à roupa, a cuidados, à saúde, a bem-estar, algo que, se eu gosto para mim, eu quero também para todos os demais seres humanos. Aonde quer que esse espírito, que Jesus disse que ele veio cumprir, está lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 16, na citação de Isaías, do capítulo 61, Jesus disse na sinagoga da cidade onde ele foi criado, em Nazaré. Abriu Isaías 61 e leu. Leu dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar o evangelho aos pobres. Enviou-me para libertar os oprimidos, os cativos, os surdos, os cognitivamente entupidos, para quebrar as trancas, os ferrolhos, os aprisionamentos todos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da graça de Deus. O ano não é um ano, é a era da graça de Deus. O século, o aeon dessa misericórdia que pode estar sendo proclamada enquanto esteve sendo proclamada e enquanto seja proclamada a todas as nações, a toda criatura, a todos os homens. Essas manifestações do reino têm também a dimensão subjetiva e existencial. O reino de Deus não vem com ostensiva aparência, mas está em vós. Está aqui em mim, no meu coração. Eu só entro no reino de Deus se o reino de Deus primeiro entrar em mim. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus se o reino de Deus primeiro não entrar em você. Então, o novo nascimento é o reino de Deus entrando em mim. Essa consciência do absoluto de Deus tomando conta do meu ser. Essa disposição interior de me curvar com felicidade, com alegria, ao mandamento do amor, da verdade, da justiça, da bondade, da compassividade, da longanimidade, da prática dessas coisas. Não só em mim, numa perspectiva existencial e nas minhas comportamentalidades e nas expressões dos meus gestos e da minha vida, mas mais do que isso, na minha tentativa de tornar coletiva essa manifestação. Por isso é que Jesus disse que eu deveria ser sal da terra, luz do mundo, para expandir, para influenciar, para fazer com que aquilo que me penetrou
penetre o máximo possível de pessoas. Aquilo que me deu gosto venha salgar e dar gosto ao resto da existência. Aquilo que é luz para mim, de mim se torne luz para todos. Fazendo com que esse evangelho do reino seja visto, seja percebido. E ele é percebido quando a gente o pratica em amor. Sem amor, não há nada que sinalize o reino de Deus. Todas as outras tentativas de sinalização do reino de Deus que não sejam pela prática do amor são apenas engano. É cruz e espada do cristianismo perverso. Mas não é o evangelho de Cristo fazendo nascer de novo, transformando você de lagarta em borboleta nessa metamorfose do novo nascimento, aonde eu sou gestado por Cristo em mim. Eu sou abortado do casulo desse condicionamento predatório e explodo em graça, glórias e cores na vida, porque o reino está em mim. A partir de mim, eu passo a ser um agente de contágio do reino de Deus. Mas isso tudo acontece ainda nos ambientes da relatividade do sistema planetário. Então, existe um reino absoluto de Deus que virá para todos os homens, e existe o reino existencial de Deus que está disponível para você hoje, que o invoque, que queira e o chame para si. E se você já tem essa convicção, você precisa evocá-lo de você, para que ele se expresse melhor, para que ele se integralize, para que ele cresça na gravidez de Cristo, explodindo o seu ser, como eu tenho repetidamente falado aqui, a mesma coisa. O Evangelho é um sinônimo que vai botando outras roupagens para dizer a mesma coisa, para ver se a gente de algum modo entende por alguma angulação, enxerga por alguma perspectiva. Mas é simples a compreensão. E existe a manifestação, como eu já disse, dele no meio dessa relatividade. Como diz Paulo em Colossenses, do capítulo 1, no verso 13. Ele vos libertou do império das trevas. Ele fez questão de usar a palavra glorificada pelos romanos, que era a palavra império. Os romanos não queriam ter um reino. O reino era um negócio muito pequeno para eles. Queriam ter um império, a terra inteira. Ele nos libertou do império das trevas. Aí qualquer pessoa submissa ao Império Romano já tremia todinho. Foi por causa disso que, como eu disse, os apóstolos todos vieram a morrer. Foi por causa dessa subversão da esperança do reino de Deus, da esperança da volta de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. Se nos libertou. A maioria de nós aqui continua agarradíssimo ao império das trevas, elegendo o império das trevas, perderam a esperança e a exultação em Cristo Jesus e perderam a alegria da vivência do reino de Deus a partir dos seus corações para uma prática de vida que esbanje graça à volta de nós para todos os homens. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o chamado cotidiano. Vem o teu reino, começa com essa manifestação interior, com esse selo. E Paulo chega a dizer lá em Romanos 14 também, dirimindo dúvidas da cabeça de alguns cristãos de Roma, que estavam profundamente influenciados pelos religiosos fanáticos chamados de judaizantes, e foram os maiores perseguidores de Paulo, assim como foram aqueles que provocaram a cruz e crucificaram Jesus, e depois fizeram tudo para abafar a ressurreição, e que não deram trégua à pregação do Evangelho em Paulo, especialmente em Paulo, porque era o mais liberto, disparado de todos os apóstolos e o mais lúcido, anos-luz na frente da maioria, sofreu na mão dos judaizantes mais do que na mão de qualquer um, nessa tentativa de esclarecer
os cristãos de Colossos e de outros lugares, ou de Roma, como lá em Romanos, no capítulo 14, ele diz, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é festinha judaica de sábado, de Rosh Hashanah, não é o Yom Kippur, foi a cruz, já está feito, os pecados estão perdoados para sempre, não é festa do Purim, não é sábado, não é lua nova, não é nada disso, pelo amor de Deus! Mas vocês não querem saber, não está escrito. Mas vocês não querem saber, o herege sou eu quando digo a verdade. Paulo diz, não é nada disso. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é banquete, não é ser kosher, não é nada disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ou seja, se ele não começar com essa existencialidade da presença do Evangelho em mim, do Príncipe da Paz, o reino de Deus se estabelece em mim como justiça, a justiça do reino de Deus. Como Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, vai dizer logo mais aqui na frente do capítulo 6, o reino de Deus e a sua justiça, que não é a justiça do Supremo Tribunal Federal, nem da Constituição brasileira, nem de nada disso. Existem princípios do reino de Deus na nossa Constituição. Existem princípios do reino de Deus na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está cheio de reino de Deus. Cheio de propostas e princípios do reino de Deus. Como existe princípio do reino de Deus em toda a tentativa de pacificação de guerras, em diminuição de agravos, assim como existe manifestação do reino de Deus em todas aquelas organizações com os seus voluntários que entram nos lugares onde ninguém quer entrar, onde tem medo de entrar, onde bombas podem cair na cabeça, mas correm o risco da morte para tentar estender a mão e tirar pessoas de lá. Quem são esses, senão agentes da justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus, o lugar onde você menos vai encontrá-la é na sua igreja, onde o que existe é conchavo. É aquele cabalismo dos conluios secretos, dos bastidores e dos arranjos da maldade. E a palavra cabala, eu estou usando aqui não para definir a religião da cabala, mas o cabalismo numa expressão portuguesa, numa semântica portuguesa, que no passado significava esses arranjos que se faz nos bastidores contra o interesse majoritário. Então esses que, por exemplo, hoje em Gaza, estão lá sem precisar lá estar, são pessoas de outros países, de outros lugares, mas que se voluntariaram para levar chumbo, bala, bomba na cabeça. São agentes do reino de Deus. Toda pessoa ali socorrendo uma criança, um velho, um caído, são agentes do reino de Deus. Todos esses médicos sem fronteira, alguns deles agnósticos, alguns deles ateus, mas infinitamente mais prazerosos aos olhos de Deus e dos anjos do que você. Com as suas discussões fanáticas e cheias de ódio e de intolerância, você é tudo menos filho do reino de Deus. Como Jesus disse em João no capítulo 8, para aqueles judeus que disseram, agora nós cremos em ti. Aí Jesus diz, vocês agora creem em mim? Então, se é assim, conhecereis a minha verdade. Não é a palavra verdade, que não significa nada. Verdade e caca é a mesma coisa, solta, sem o conteúdo da verdade de Cristo. Conhecereis a verdade, conhecereis o Evangelho, conhecereis a luz, conhecereis a justiça. São todos termos sinônimos
Você vê isso abundantemente em Jesus, no Evangelho de João e na primeira epístola de João, onde João faz questão de trocar essas palavras como sinônimas uma para as outras, porque elas promovem o mesmo reino de Deus. Então conhecereis o Evangelho, conhecereis a minha verdade, conhecereis a minha justiça, conhecereis e olhareis para a vida a partir dos meus olhos. E a verdade que eu sou, e a verdade que eu encarno, e a verdade que eu ensino, para ser praticada, não para ser objeto de uma catequese falsificadora, mas quando vocês conhecerem de fato isto, então vocês serão libertos. Não de raiva. Nós somos libertos, nós somos crentes, nós somos filhos de Abraão. Você diz, nós somos batizados, eu frequento a igreja, eu sou dizimista. Aí Jesus só não diz o que muita gente teria vontade de dizer por uma questão de pudicícia, pacote todo e botar em algum lugar e fazer um bom serviço dele, especialmente naquelas regiões mais dolorosas do corpo. Disseram, nós não somos escravos, jamais fomos. Meu Deus, tudo que eles foram foi escravos a vida inteira. Escravos no Egito, 430 anos. Nunca tiveram liberdade plena na terra de Canaã, viveram numa guerra danada, numa idolatria horrorosa, transgressores contumazes da revelação de Deus, até mesmo dos mandamentos de Moisés. Depois foram para o cativeiro em Babilônia e nunca mais deixaram de ser escravos. Escravos dos babilônios, escravos dos medos, dos persas, escravos dos gregos, escravos dos helenistas, escravos dos romanos e depois dispersos na terra inteira. E quando voltaram lá para a Palestina, de acordo com a Golda Meir, voltaram para a Palestina, eu estou usando a palavra de uma judia das mais respeitadas do planeta, que disse, eu nasci em Palestina com passaporte de Palestina e aqui é a Palestina. E que cabe também o povo de Israel. Como cabe todo mundo se houver amor. Mas como ela mesma disse, essa manifestação do reino de Deus cabe em qualquer lugar onde haja essa boa vontade do amor e da inclusividade. Mas para que isso aconteça é preciso que haja esse compromisso com justiça, com paz e com a alegria, a felicidade da eternidade plantada no coração. Porque a alegria do Espírito Santo produz acolhimento e não separação. Produz inclusividade e não exclusividade, produz tolerância e não intolerância, produz abraço e não empurrões, produz construção de pontes e não soerguimentos de muros. O reino de Deus não sabe erguer muros, só sabe construir pontes.